Vamos fazer uma oração antes de começarmos a leitura. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, desde o nascer do sol até o pôr do sol, por aqueles que o temem. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de aqui estar mais uma vez, prestando este culto a Ti. E louvamos e bendizemos o Teu nome, porque Tu és bom, e a Tua misericórdia dura para sempre. Ó Pai, dá-nos a sabedoria para entendermos a Tua palavra, compreendermos a Tua vontade e assim praticar em nossas vidas. É o que eu peço diante de Ti, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo a Tito. Tito capítulo 2, o verso é 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Até aqui. Que Deus acrescente a sua porção, a sua palavra e a nossa meditação nesta noite. Aqui nós temos a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, e quando ele passou ali pela ilha de Creta, ali ele visitou as igrejas e ele deixou também Tito ali para colocar algumas coisas em ordem, porque aquela igreja ali em Creta, naquela ilha, estava desordenada, não havia muita ordem. Por isso o apóstolo Paulo então deixou Tito ali com esta missão. E é o que ele diz aqui no capítulo 1, verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbítero conforme te prescrevi. Então essa era a missão de Tito. Não era uma missão fácil, não. Era uma missão difícil. Ele teria que ali observar o andamento da igreja, observar a vida dos cristãos, para que ele pudesse escolher ali aqueles que seriam os presbíteros da igreja. E ele dá as coordenadas ali, que é umas coordenadas muito importantes para a vida do cristão. Por isso ele tinha que ter aquelas qualidades para poder ser um presbítero na igreja. E outras coisas também que ele estava vendo a respeito das pessoas, os deveres de várias classes de pessoas. Ele vai mencionar maridos idosos, ele vai mencionar mulheres idosas, ele vai mencionar jovens e ele vai mencionar também escravos. Tudo isso para que ele pudesse observar essas pessoas
e o andamento deles como cristão. Porque a carta de Tito, nós vemos que ele manifesta que o cristão deve ter obras. Não é obras para salvação, porque obras não salvam ninguém. Mas depois de salvo, a pessoa tem que manifestar obras. Obras que vão testificar da nossa salvação. E é isso que nós precisamos. Testificar a nossa fé através de nossas ações. Por exemplo, o cristão, ele não pode ficar devendo para todo mundo. Isso é um mau testemunho. Então, o cristão tem que ficar em dia com aquilo que o Senhor promete na sua palavra. Então, é prática. Tito está mostrando prática da palavra, que é obras. E ele fala aqui várias vezes de obras, mas não é obras para salvação, não. A obra não salva ninguém. Você pode dar o que você tiver para um pobre ou para quem necessita, mas em relação à salvação, isso não vai valer nada. Nada. Por isso nós precisamos entender que a salvação, ela não vem por obras, mas ela vem mediante a fé. A nossa fé em Cristo Jesus. E depois também ele mostra a respeito daqueles que estavam ali com falsas doutrinas, falsos ensinos. Ele tinha também enfrentar esses homens que estavam naquela igreja ensinando coisas falsas que não estavam na Bíblia de acordo com a vontade de Deus. E também o que ele precisava enfrentar os falsos mestres, aqueles que se achavam doutores da lei, especialmente aqueles da circuncisão, que viviam ali manifestando que precisava guardar a lei também. Então, ele teve que enfrentar essas pessoas ali naquela igreja de Creta. Creta, eu não sei se eu falei, mas Creta é uma ilha no mar Mediterrâneo. Ela não é muito grande, ela tem mais ou menos 800 quilômetros de tamanho. Então, por isso, ali havia várias igrejas naquela época. E hoje eu não sei se ainda tem, mas naquela época havia muitas igrejas ali. E Paulo então passava por ali e ensinava, e deixou Tito ali. E Tito está então batalhando, trabalhando naquelas igrejas para colocar em ordem, para fazer com que aquelas igrejas funcionassem de acordo com a vontade de Deus. E é isso que é importante, uma igreja funcionar de acordo com a vontade de Deus. Não a vontade do homem, mas a vontade de Deus. Precisamos disso. E também ele fala dos maridos, fala das mulheres idosas, fala das jovens e fala também dos escravos. Os escravos também deveriam obedecer aos seus senhores. E também ele fala da obediência às autoridades. Precisava obedecer às autoridades. E todos nós devemos obedecer às autoridades, porque as autoridades foram constituídas por Deus. E por isso é necessário que o cristão, ele não pode desrespeitar as autoridades. Por isso Tito fala aqui no capítulo 3, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda a boa obra. Então isso é importante para a nossa vida cristã, não é? É importante. Agora, ali naquela ilha de Creta, também havia um problema, que era o deus mitológico, que é Zeus. Zeus era um deus mitológico, criado na imaginação do homem. É mitológico, é mito, não é verdade. E o apóstolo Paulo, então, queria mostrar, com respeito a Tito, mostrar que o Deus verdadeiro não era um mito, não era algo mitológico, mentira,
mas era algo verdadeiro, algo digno de confiança, digno de toda certeza para poder crer e confiar. Então, esses são os fatos que nós temos ali. E eles diziam que os Zeus, esse deus Zeus, um deus grego, ele ajudava as pessoas, não é? Ajudava as pessoas nas suas dificuldades. Mas um deus mitológico não pode ajudar ninguém, porque ele é apenas na imaginação, então não pode ajudar ninguém. Agora, o Deus verdadeiro, sim. O Deus verdadeiro pode ajudar as pessoas. E é importante lembrar, né? Agora, olhando então para nosso texto, nós temos aqui a graça de Deus. Graça não é a respeito de gracejo, né? Graça, fazer graça. Não. Graça é um favor imerecido. Um favor que Deus fez para nós que nós não merecemos de forma nenhuma. Isso é graça. Graça é esta realidade. Nós não merecemos, mas Deus fez algo para nós. Então, a graça é a soma de bênçãos que uma pessoa recebe sem merecer. Eu não mereço, vocês não merecem, ninguém aqui merece a graça de Deus. Mas é um favor que Deus fez. Deus deu a sua graça, um favor. Ele fez um favor para nós, em enviar seu Filho a este mundo e morrer numa cruz, pagando o preço do nosso pecado, para nós podermos ser libertos, livres da condenação eterna. Isso é graça, isso é favor que Deus fez para nós. Nós não precisamos fazer favor nenhum para Deus, mas devemos apenas reconhecer o favor que Ele fez para nós. Isto é graça. Agora, eu vou dar uma ilustração do que é graça. Um presente imerecido, um presente que não merece. Eu vou contar aqui uma pequena ilustração para que você entenda o que é graça. Graça é isso. Um professor da escola dominical era um professor dedicado naquilo que fazia. E ele notou que fazia 3 domingos que uma criança que não vinha na escolinha para aprender da Bíblia. E o que ele fez? Ele pensou, eu vou procurar onde esse garoto mora, para que eu possa alertar ele, para ele vir outra vez aqui, na escolinha, para aprender a palavra de Deus. E ele era um professor dedicado, mas ele não sabia onde aquele menino morava, aquele garoto. E agora, o que aconteceu? Ele foi perguntando, ele foi investigando, porque ele tinha que subir um morro bem alto, complicado, difícil, mas ele foi. Ele foi perguntando, investigando, até que ele encontrou aonde aquele menino morava. E sabe, quando ele chega perto daquela casa, ele toma uma pedrada no rosto. Uma pedrada. E ele ficou atordoado com aquilo. Aí o que aconteceu? Ele voltou, desceu o morro, foi lá, fez um curativo no machucado, e depois ele lembrou, eu vou comprar um presente para aquele menino, e vou voltar lá e vou deixar para ele. E foi o que ele fez. Ele comprou um presente, comprou aquele presente e depois subiu o morro e levou lá na casa desse menino. E deixou o presente lá. Aí, no outro dia, aparece na casa dele o pai do menino e o garoto, com o presente na mão. Então, o que aquele homem fez? Ele fez o seguinte, ele atendeu ali, aquele homem, aquele garotinho que era seu aluno,
E ele estava com o presente na mão. Ele veio devolver o presente. Aí o professor, viemos devolver o presente que o Senhor deixou. O menino não merece aquilo. Por isso eu vim aqui para devolver para o Senhor, porque ele não merece. E aí o pai do menino falou assim: você sabe quem foi que atirou a pedra em você? Foi ele. Foi esse menino que está aqui agora. Então, ele não merece o presente. E sabe, aí até aquela altura dos acontecimentos, o garotinho já estava chorando. Chorando porque ele sentiu, né? Sentiu aquilo que ele fez de errado. Aí o professor pergunta para ele: mas você não gostou do presente? Ele disse: sim, eu gostei, mas não mereço esse presente. Mas o professor foi mais para frente: você não precisa do presente? Ele falou: eu preciso, mas eu não mereço esse presente. E aí depois, mas eu dei esse presente para você, não porque você merece, mas porque você precisa dele. Não é importante? É. Então, ele deu aquele presente não porque o menino merecia, mas porque ele precisa dele. E assim nós vemos que ele foi, e aquele pai recebeu novamente aquela criança e convidou ele para voltar para a escola para aprender mais da palavra de Deus. Então isso é o presente que Deus fez para nós. Não merecemos, não, mas Ele fez. Ele deu de graça, porque nós precisamos dele. Nós precisamos do presente de Jesus. Foi a sua vida que deu ali na cruz. E não há outra coisa melhor e mais notável do que Deus fez por nós, foi Cristo dar a sua vida por nós, ali naquela cruz. E por isso, naquele momento, ele disse: está consumado. Aquela obra foi perfeita. Aquele presente foi dado ao ser humano pecador, indigno de tudo isso. Mas ele fez, por amor a nós. Por querer, nós não merecemos, mas ele fez. Porque nós precisamos desta salvação. Se nós não precisássemos, ele não teria feito. Mas ele fez porque nós precisamos da salvação de Deus. E nós não podemos salvar a nós mesmos. É somente ele. Porque ele que pagou o preço na cruz que Deus exigia. Ele pagou. Por isso, nós podemos hoje ter a salvação eterna. Quando nós olhamos para Romanos 5, 10 a 11, 10 e 11, diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Sabe o que é reconciliação? É quando dois inimigos estão brigados, separados, e vem um mediador e faz o ajuntamento, faz as pazes entre os dois. E é por isso que Deus fez a paz conosco, por intermédio de Jesus. Ele nos reconciliou, Ele nos aproximou de Jesus, para que nós pudéssemos ser salvos. Uma obra maravilhosa que nós temos em Cristo, que Deus fez por nós e não merecemos, não, de forma nenhuma.
E Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, para que ninguém se glorie. Então, olha bem, se nós fôssemos salvos pelas nossas obras, nós teríamos que gloriar. Mas nós não fomos salvos pelas nossas obras. Nós fomos salvos pela obra de Cristo na cruz. E ali é que nós podemos gloriar, na cruz de Cristo, o nosso Senhor. Como é maravilhoso, não é? Podermos entender essas verdades. E quando nós olhamos então para o versículo aqui que nós lemos, no verso 11, depois de tudo isso que nós vimos, Tito vai mostrar a respeito da graça de Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Por que se manifestou salvadora? Porque nós não temos condição alguma de nos salvar. A graça, o favor de Deus se manifestou salvadora. O que é manifestar? Manifestar é aparecer. Aparecer, e assim como o sol. O sol, quando aparece, à noite nós não vemos o sol. Mas quando chega amanhã, ele aparece. E assim foi a graça de Deus. A graça de Deus manifestou, apareceu salvadora quando Cristo morreu na cruz. Não que no passado também não teve graça. No Velho Testamento também Deus usou a sua graça. Mas a graça de Cristo para nós é maravilhosa. É importante nós confiarmos e crermos nestas verdades, não é? Então, quando uma luz, quando ela está no escuro, está tudo escuro, mas quando acende a luz, aparece aquilo que nós precisamos. Foi desse jeito a graça de Deus manifesta, apareceu. Ela manifestou. A palavra manifestou significa aparecer. Ela apareceu visível para que todos pudessem se beneficiar da graça de Deus, do favor de Deus. E quando Deus disse, haja luz, não tinha luz. O que aconteceu? A luz apareceu, manifestou, apareceu. E também nós temos, assim foi a graça de Deus. 2 Coríntios 8 e 9 diz o seguinte: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que através da sua pobreza, nós pudéssemos tornar ricos. Ricos em quê? Em dinheiro? Não. Ricos em graça, em favor da parte de Deus. Ricos que Deus se manifestou para nós. Nós não precisamos de riquezas aqui neste mundo. Nós precisamos ter fé em Jesus para poder ir para a eternidade com Ele. Agora, a graça, ela apareceu trazendo salvação. Olha aqui, aquele que salva, aqui diz, a graça de Deus manifestou salvadora todos os homens. Então ela apareceu para salvar, salvar aquele que precisa ser salvo. Então, lembramos de Simeão. Simeão foi um homem que viveu na época de Jesus. E ali estava Simeão. Ele pôde reconhecer Jesus como Salvador dele. Mesmo ele pegando aquela criança nos seus braços,
ele pôde reconhecer: os meus olhos já viram a tua salvação. Lucas 2, 25 e 31 diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços Jesus, quando era criancinha ainda. E ali louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste antes da fundação do mundo. Está vendo? Simeão, ele reconheceu que aquele menino, aquela criança, era o Salvador dos homens. E ele o recebeu. Tomou nos braços e disse: Senhor, pode despedir o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Eu queria chamar a sua atenção aqui agora. Os teus olhos já viram a salvação do Senhor? Já viu? Então, por isso, lembra bem, se os teus olhos ainda não viu a salvação do Senhor, a graça de Deus ainda está ao seu dispor para você entender e compreender que você precisa dela. Todos nós precisamos. A graça, ela apareceu com a finalidade de educar-nos, porque aquele povo lá de Creta não era educado. Eles tinham seus problemas, suas dificuldades e não eram educados. E a graça veio para educar eles. Por isso a graça manifestou e eles precisavam desta graça para ter uma vida próxima de Cristo. Então foi por isso que a graça manifestou. E aqui diz, educando-nos, o verso 12, educando-nos. A graça nos educa. Por quê? Porque nós somos desobedientes. Nós não temos obediência. E a graça veio para nos educar naquilo que é do Senhor. Então é importante lembrar esse fato. Como ser instruído, ser ensinado, é para nos educar. Assim como numa sala de aula. O que nós fazemos numa sala de aula? Nós aprendemos. Somos educados na sabedoria daquele tema, daquela aula, para nós poder ser útil, ser instruído. Então é isso que a graça veio fazer com esses irmãos de Creta e também a nós. Ela veio para nos educar, porque nós somos desobedientes. Nós somos desobedientes e a graça veio para nos educar, colocar nós no lugar certo, no rumo certo e na maneira certa de agradar a Deus. Por isso a graça nos educa, como na sala de aula, como o pai ensinando a palavra de Deus ao filho, para que ele seja educado, para que ele seja crescido na graça e no amor de Deus. Também quando estamos reunidos, ouvindo a palavra de Deus, diante de todos os povos. Então é importante, porque esta reunião é para nos educar, para nos ensinar a maneira
de como vivermos para Deus. É importante isso. Depois nós temos a graça, além de educar-nos, ela nos ensina que estávamos sem salvação. Que estávamos sem salvação. E em pecado e condenação. Essa era a nossa situação. Não adianta nós reclamarmos, porque nós estamos em uma situação complicada. Sem salvação, em pecado e em condenação. Conforme Tito, capítulo 3, verso 3 a 7, diz assim: pois nós também outrora, antes de conhecer Cristo, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então essa era a nossa situação antes de conhecer Cristo. Então a graça veio para nos colocar no lugar certo, para nos educar, para colocar-nos a nós uma verdade. Quando, porém, manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não dar aquilo que nós merecemos. Ele não dá aquilo que nós merecemos, é misericórdia. Por isso é importante lembrar desse fato. E o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador, o lavar renovador do Espírito Santo. Então a palavra regenerar significa ser gerado de novo. Assim como Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. É gerar de novo, ser gerado de novo. Nós fomos gerados no ventre da mãe. Mas agora, para a salvação, nós temos que ser gerados pelo Espírito de Deus, receber o novo nascimento, que é do Espírito de Deus. Então aí nós somos gerados de novo para uma esperança nova na nossa vida. Então isso é gerados de novo. Por isso aqui diz, lavar regenerador do Espírito e renovador do Espírito Santo, que Ele, Deus derramou sobre nós ricamente, abundantemente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, outra vez a palavra graça, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós, quando cremos em Cristo e temos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós fomos regenerados e nós temos uma vida eterna com Ele. E nós vamos ser justificados pela sua graça. E nós tornamos seus herdeiros. Herdeiros porque nós vamos herdar uma promessa que Ele fez àquele que dá a vida. Jesus torna-nos herdeiro de uma vida com Deus. Nós somos herdeiros. Não das coisas aqui deste mundo, mas herdeiros de uma vida eterna nos céus. Então nós somos herdeiros desta herança eterna. Segundo a esperança da vida eterna, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
Agora, a graça também, ela vem nos ensinando uma nova vida. Nova vida. Porque antes de conhecer Cristo, nós tínhamos a vida velha, vida de pecado, vida de desobediência. Mas agora, em Cristo, nós temos a vida com Deus. Então é diferente. Então a graça ensina uma nova vida, mudança de vida. O cristão que é crente em Cristo, que ele confia em Cristo, ele não pode viver na vida velha, de maneira nenhuma. Ele tem que ter uma vida nova, porque a vida nova, ela manifesta a obra de Deus que fez na vida dele. Então isso é importante, porque Deus manifestou em nós uma nova vida, para nós sermos novas criaturas. Lembra aquele versículo lá de Coríntios? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas que é do mundo já passou e tudo se fez novo. Vida nova em Cristo Jesus. Vida nova. Então a graça ensina-nos a ter uma vida nova. Assim como o apóstolo João também nas suas cartas, ele escreve isto, que o cristão não pode viver pecando, porque o que está nele é a semente divina, e esta semente, ela produz para a glória do Senhor. É isso que nós precisamos, vida nova. Então a graça nos ensina a ter uma vida nova. Assim como ensinava também aqueles irmãos ali de Creta, para eles terem vida nova, porque a vida deles estava como antes, desordenada, vida velha. Mas eles precisavam da graça de Deus para ter uma vida nova, para ter uma vida de esperança. Então nós temos a mudança de vida, a graça nos ensina também uma nova vida, através do arrependimento. O arrependimento não é remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Arrependimento é quando nós reconhecemos a nossa miséria perante Deus. Quando nós reconhecemos que nós precisamos da justiça de Cristo. E quando nós alcançamos a vida com Deus. Então é importante lembrar isso. O arrependimento é mudança de mente. Mudar a mente. Vamos supor que uma pessoa é católica. E ela é praticante, ela tem os seus ídolos, tem as suas imagens. Mas quando ela entende que ela precisa de Cristo, e Cristo muda a sua vida, o que ela faz? Ela muda, ela se arrepende dos seus pecados e abandona tudo aquilo que não é verdadeiro. Então ela abandona aquilo. Ela não crê mais nas imagens, não crê mais nos ídolos, não crê mais nada. Então ela passa a crer no Evangelho de Jesus Cristo, o único Salvador. Então, essa graça que ensina a nós uma nova vida. Depois ela ensina também a respeito que nós, arrependendo, vem a nós a conversão. Sabe o que é uma conversão? É aquele sinal da placa que temos nas cidades, que é uma flechinha que vem e faz assim. Então, é uma meia volta. Então, nós precisamos dar uma meia volta para encontrar com Cristo, porque é o que a graça faz. Mudança de vida, arrependimento, conversão. E além da conversão, a fé em Jesus Cristo e mais ninguém. Você não pode ter fé em Jesus e... não, mas eu tenho fé em Jesus, mas eu preciso fazer alguma coisinha ainda. Nada disso. Precisa não.
Você tem que ter fé em Jesus e só Jesus e mais ninguém. Ele é suficiente, porque se Ele morreu para nos perdoar os pecados e trazer a nós uma vida nova, é só Ele e unicamente Ele. Ele é o único Salvador, não existe outro. Por isso o apóstolo Pedro disse, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo. Então é isso que é importante, você entender, você crer e você confiar. Agora, a graça também faz nos deixar a impiedade. O que é impiedade? Impiedade é nós não termos um relacionamento com a palavra e nem com Deus. É ser ímpio. Uma pessoa ímpia é que não tem relacionamento com Deus. Agora, nós precisamos desse relacionamento com Deus e a sua palavra. E também é falta de reverência a Deus. Então, a pessoa ímpia, ela é ímpia, ela não tem reverência a Deus. Depois, a graça faz nos deixar o desejo do pecado. A graça, olha quantas coisas a graça faz. Fez naquele povo de Creta e faz também para nós hoje. Deixando o desejo do pecado, vícios, maldade, imoralidade, que é próprio daqueles que não conhecem a Deus, vive na imoralidade. E isso é um pecado grave. Nós precisamos moldar as nossas vidas e deixar a graça de Deus moldar a nossa vida para deixar os vícios, como jogar jogo, né? Vários tipos de jogo que existe. Nós temos a maldade, fazer mal para os outros. Nós temos também a imoralidade, ser imoral, andar na imoralidade. E depois nós temos também, a graça nos ensina a piedade, piedosamente, aqui, sensata, justa e piedosamente. Piedosa é o relacionamento com Deus. Uma pessoa piedosa não é uma pessoa que distribui bens para os outros, não. Piedosa é que está relacionada com a palavra e com Deus. É uma pessoa piedosa, relacionada com a graça de Deus. E depois nós temos aqui, nós passamos a viver um relacionamento com Deus e sua palavra. E só a graça de Deus faz isso, só. Nos dá força para vencermos o pecado e que nos rodeia a cada dia. Como diz Hebreus 12, né? Que o pecado tenazmente nos rodeia, para que possa nos pegar, nos destruir. Mas a graça também nos prepara para a vinda do Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus. Devemos viver uma vida de consagração ao Senhor, através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida que nós vamos consagrar a Ele toda a nossa vida. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24 diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará fiel. Então, se nós formos fiel, nós sabemos que Deus também agrada-se de nós, e se nós não formos fiéis, o nosso Senhor não se agrada de nós. Então, essa é a meditação que eu gostaria de deixar com os irmãos, para que nós aprendamos a viver com a graça, assim como aqueles irmãos de Creta viveram e aprenderam e foram educados na palavra e na graça do Senhor. Que nós também sejamos educados na graça
do Senhor, para termos uma vida que honra e glorifica o seu nome. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos juntos aqui, olhando para a Tua Palavra, verificando, Senhor, a nossa situação, mas verificando também a Tua provisão para a nossa vida espiritual. E obrigado, Senhor, por ter nos dado a vida com Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Que sejamos sábios, sejamos úteis e sejamos educados na Tua Palavra, para a glória e para a honra do Senhor. Então, medite nestas palavras, na graça. Ore a Deus, para que Ele mostre a você a graça dEle e você viva pela fé nele. Amém.